Oi, eu sou o Filho da Nuvem. Semana passada aconteceu a primeira rinha de back-end. O Zan Franceschini, que é especialista de software, junto com o Will Correia, que é um arquiteto de software, eles criaram de forma orgânica uma competição de back-end, onde o objetivo basicamente era criar uma API que ia ter que aguentar um certo volume de requisições por segundo. Todo mundo que participasse dessa rinha tinha que desenhar, no fim das contas, a mesma API do ponto de vista do cliente. A API tinha que ter 4 endpoints. O endpoint post pessoas, onde você ia receber um payload específico representando uma pessoa, ia ter que guardar isso no banco de dados. O endpoint get pessoas /ID, onde você podia buscar a pessoa por um ID que você gerou. O endpoint get pessoas, mas com um parâmetro T na URL, onde você ia buscar pessoas a partir de um termo. Então, se tivesse uma substring com esse termo passado, você ia retornar essa pessoa. E o último endpoint era o get contagem pessoas, que você ia basicamente nesse endpoint retornar um número, que era o número de pessoas que existia naquele momento no banco de dados. Todo mundo que participasse dessa rinha ia criar exatamente a mesma API do ponto de vista do cliente. Então, independente se a API era em Go ou se era em Java, a requisição era a mesma e a resposta também respeitava umas certas regras que estava definido num documento lá no GitHub. Tem um repositório da rinha que eu vou até deixar aqui embaixo. Além de ter que obedecer esses endpoints, esses contratos, tanto da forma de entrada como na de saída, a gente também tinha um Docker Compose. A gente precisava usar um Docker Compose que teria 4 componentes pelo menos. Teria um banco de dados, de uma lista de bancos de dados disponíveis, lá incluindo Postgres, MySQL e Mongo, se eu não me engano. A gente tinha o Nginx, que ia funcionar como um load balancer na frente de outros 2 componentes, que seriam 2 APIs iguais. Para dificultar um pouco as coisas, a gente tinha um limite de recursos que a gente podia distribuir como a gente quisesse entre esses componentes. Então a gente podia usar no máximo 3 GB de RAM, de novo, distribuindo esses 3 GB como a gente quisesse entre a API, Nginx e o banco e etc. E a gente também tinha um limite de CPU, a gente podia usar no máximo 1.5 Virtual CPUs, ou 1.5 CPUs. Como eu não resisto a esse tipo de desafio técnico, que eu acho uma ótima oportunidade de aprender, eu entrei na brincadeira da rinha, Aliás, por causa desse tipo de desafio que eu criei a devgym.com.br, depois você pode acessar e ver outros desafios legais que tem lá na plataforma também. Mas voltando para o desafio, a minha ideia primária, o meu primeiro objetivo era fazer o arroz com feijão. Qual que era o mínimo que eu tinha que codar, até porque eu não estava com muito tempo, para fazer a API funcionar e aí conseguir rodar os testes. Então eu fiz o mínimo lá do CRUD, que não é um CRUD, porque não tem update nem delete, mas enfim, eu fiz o mínimo da API e aí eu consegui rodar a tal da ferramenta Gatling, que é uma ferramenta de testes de carga, testes de performance ou load tests. O Gatling, ele acaba usando um código Scala, pelo menos nesse caso, ele usa um código Scala, onde o Zan e o Will definiu como que esses testes iam se comportar em questão de volume de requests, em questão de número de requests por segundo. Ele começava lá com um número de requests por segundo mais baixo, chegava no momento ele aumentava os requests loucamente, mas eu vou deixar de qualquer forma o repositório com esse Scala aqui embaixo, na descrição do vídeo. A primeira versão da minha API não tinha nada demais. O post pessoas recebia a requisição, validava a pessoa e inseria no banco com insert normal. O get buscava no banco por ID, um where por ID. E o get por termo fazia um like no banco em cada um dos campos que fosse preciso. E essa primeira versão foi praticamente um desastre. O Gatling, quando você roda os testes, ele gera para você um relatório, como se fosse uma página web mesmo, mostrando como que a sua API se comportou durante o teste. Então a gente vê isso a partir do percentil de cada response time de cada endpoint, no caso. Então na imagem a gente vê que basicamente esse 50 THPCT, ou que geralmente a gente também chama de P50, quer dizer que 50% das requisições para a API estão abaixo desse número. Então, 50% das requests demoraram até ou abaixo de 63 milissegundos. E a gente vai ver esse número crescendo. O P75 já é absurdamente pior, Tá na casa dos 11 mil. Então, 11 segundos estava demorando o P75. E quando a gente está no mercado de trabalho, a gente precisa entrar num acordo para entender o que é crítico e o que não é crítico.
O P99 é crítico ou já começa a ser crítico a partir do P50? Acha que a equipe precisa entrar num acordo, talvez com o cliente, talvez com outras equipes, talvez com a empresa inteira, mas acho que isso até esbarra um pouco na definição lá do mundo do SRE, que são as definições de SLA, SLI e SLO. Né? A gente pode ver isso em outros vídeos ou você pode pesquisar por sua conta. Mas basicamente aqui no nosso caso, na minha opinião, o P95 já era um bom indicativo de saúde da API. Se 95% das requests chegava num teto com um número bem baixo, né, isso era ótimo para mim. Voltando para a tabela, só para entender de novo, a gente viu, né, que o P75 de todas as requests era 11 segundos. É muita coisa para cachorro, para eu não falar um palavrão aqui. Mas a gente também consegue ver o P75 de cada operação individual. Então, na criação, o P75 já era 7 segundos. E a busca válida, no caso, já era de 27 segundos. Então, com essas linhas, a gente já consegue identificar mais ou menos onde estava o gargalo, né? Qual que é a operação que demorava mais. Outra coisa engraçada dessa primeira execução é que dava para ver um outro gráfico ali na página do Gatling que mostrava o número de requests ao longo do tempo. E aí eu via isso indo numa crescente até que, de repente, acontecia um drop, acontecia uma queda brusca, como se o teste tivesse parado e não tivesse mais nenhuma requisição. Mas eu tinha lido o código do Scala e ele não fazia isso. Então isso basicamente indicava que alguma coisa deu muito errado, como se o sistema tivesse parado de responder em um certo limite ali, num certo momento. E foi basicamente isso. Eu tentei usar o Docker Stats para ver as estatísticas de CPU, uso de CPU e uso de memória de cada container, mas no fim das contas eu acabei instalando um plugin do Docker Desktop que mostrava isso em forma de gráfico. Então eu conseguia ver que em um certo momento ali da execução dos testes, o nível de CPU, o uso de CPU do banco de dados era bem próximo de 100%. Eu também conseguia ver nos logs das APIs que o banco meio que caiu, porque todas as interações com o banco começaram a dar context deadline, ou context cancelled, na verdade, que no Go muitas vezes quer dizer que está dando algum timeout com a interação com um recurso ou rede em geral. Por via das dúvidas, dei uma olhada nos gráficos também das próprias APIs, né, da API 1 e API 2, para tentar entender se elas estavam sofrendo de alguma forma. E para minha surpresa, estava tudo tranquilo. Essa API em Go estava consumindo assim no máximo uns 15, 16% de CPU. Então, como eu estava vendo o banco sofrendo de CPU e tinha CPU sobrando na API, eu resolvi realocar recurso de um lugar para o outro. Então, eu aumentei o CPU do banco. Ao rodar os testes de novo, minha primeira impressão, meu primeiro feeling é que as coisas não iam mudar muito, porque o gráfico de CPU do banco estava praticamente o mesmo, assim, o banco estava consumindo um número muito alto de CPU. Porém, quando eu olhei o resultado, né, a tabela lá do Gatling, o response time, em geral, melhorou e muito. Basicamente, todos os percentes melhoraram. Se eu olhava para o P95, né, antes, na primeira versão, ele era de 44 segundos. E ele basicamente caiu para 27 segundos. Ainda era absurdo, mas tinha um progresso, pelo menos. A questão é que naquele momento o banco estava sofrendo muito, o banco era o gargalo. Na verdade, todo esse nosso problema, esse nosso desafio, o banco é o gargalo. Mas a gente poderia, né, imaginar, obviamente, que o banco não estava conseguindo lidar com o tanto de interação, o tanto de escrita e leitura que estava acontecendo ao mesmo tempo a partir das APIs. A API podia ser até rápida demais, mas o número de interação era tão frequente que o banco não aguentava. Então essa era uma coisa óbvia de se imaginar, mas também poderia acontecer um outro caso. A gente podia imaginar uma outra hipótese. Talvez as consultas SQL não estejam escritas de uma forma muito boa. Talvez elas não sejam performáticas. Então eu dei uma olhada na tabela de novo e vi que o endpoint de consulta era mais lento do que o endpoint de criação. Eu sabia que o endpoint de consulta não fazia lá grandes processamentos em Go. A coisa mais importante que ele fazia era realmente a interação com o banco. Então, muito provavelmente, o que estava atrasando o endpoint de consulta era o SQL em si.
Eu podia tentar comprovar isso usando um explain na SQL para tentar entender a estimativa de tempo de execução daquela consulta, mas eu descobri uma outra forma até mais legal. Tem uma extensão chamada PG Stat Statements e aí a gente consegue uma view, a gente consegue uma tabelona que diz pra gente qual que é a consulta que está demorando mais, qual que é o tempo, o máximo de tempo que ela demorou e coisas do tipo. Então eu consegui com isso provar que aquela consulta era a mais demorada. E obviamente não tinha nenhum índice em cima dela. Então foi isso que eu fiz. Eu precisava criar um índice que ia ser usado em operações like. E aí com alguma pesquisa eu cheguei numa extensão do Postgres, porque eu usei o banco Postgres, esqueci de dizer. E aí sim, depois de instalar essa extensão, eu consegui criar o índice usando essa extensão. Além disso, já que a minha consulta tinha que fazer um like por nome, por apelido e por outros campos da pessoa, eu resolvi criar um campo só, onde o like seria só nesse campo e aí, na hora de inserir a pessoa, eu concatenava todas as informações necessárias, era como se fosse um índice mesmo, né? Concatenava tudo, guardava nesse campo e aí o like era feito em cima desse campo. Já que eu não tinha nenhuma questão, por enquanto, com espaço em disco ou memória RAM, não tinha nenhuma preocupação, pelo menos até esse momento. E depois de criar o índice e rodar uma nova bateria de testes, a performance, ou melhor, o uso de CPU do banco caiu muito, caiu por volta dos 50%, uma maravilha. Índices salvam vidas, né? Se eu pudesse contar quantas vezes eu já salvei, eu já melhorei performance de aplicações de empresas, ou já vi gente melhorando também só criando índice, eu acho que não caberia em duas mãos. Já vi isso acontecer muitas vezes. Mas além do uso de CPU, finalmente eu consegui ver aquele número de requests por segundo, né, do Gatling, o gráfico, chegando até o final. Então o banco não morria em nenhum momento. E olhando para a performance finalmente, da última vez o P95 era de 27 segundos. E ele caiu para incríveis 3 segundos. A magnitude dos resultados mudou completamente. O tempo máximo de cada endpoint era na casa dos 20, 40, 50 segundos, né, na nossa versão anterior. E agora era de 7 segundos. Mas como a gente estava numa rinha, eu tinha que tentar ir até o extremo, ou o meu extremo de tempo, ou o meu extremo de o que eu mais posso fazer nessa API para fazer ela ficar performática. E eu sabia, obviamente, que os endpoints de consulta ainda dava para melhorar um pouquinho. E foi basicamente isso que eu fiz. Eu adicionei uma camada de cache na frente ali dos endpoints de consulta. Como que isso funcionava? Antes de salvar uma pessoa no endpoint post, eu checava se já existia alguém com aquele apelido, porque o apelido tinha que ser único. Se já tivesse, já retornava um erro, então nem precisava ir no banco. Se não tivesse nenhum apelido, então eu colocava uma entrada no cache por apelido, com a chave apelido, para dizer, ó, esse apelido está reservado. Eu colocava uma outra entrada também com um ID, dizendo assim, ó, esse ID é dessa pessoa, né? A chave era ID e o valor era a pessoa em si. Vocês já vão entender por quê. E depois de inserir no cache, eu disparava uma Go-Routine para só fazer a escrita no banco, né, salvar a pessoa mesmo, através dessa Go-Routine. E aí no endpoint de busca era mais fácil, né? No get por ID, eu ia primeiro no cache ver se tinha uma entrada com aquele ID de pessoa. Se tivesse, era só retornar o que estava no cache. Se não, aí sim eu ia no banco de dados. Obviamente o cache é que eu usei o Redis e eu também desabilitei algumas coisas para ele não lidar com disco, já que operações com disco são mais custosas do que com RAM. Então era um cache realmente só na memória RAM. E mais uma vez, né, nessa coisa de performance é isso, escrever e rodar teste, escrever e rodar teste. Rodei os testes mais uma vez e a performance melhorou muito. O P95 caiu de 3 segundos para 96 milissegundos. Já estava rápido, já estava bem rápido, eu já estava bem satisfeito até aí. Mas a verdade é que nesse ponto eu tinha pelo menos duas preocupações. A primeira é que no endpoint para criar pessoas, eu recebia a requisição, inseria no cache e disparava uma Go-Routine, que é o mais perto de uma thread que a gente tem no Go, né? Go-Routine é mais ou menos isso no Go. Então, eu retornava um 200, um sucesso para o cliente, antes mesmo de ter certeza de que a pessoa estava no banco de dados. E a gente pode imaginar o que pode acontecer num cenário catastrófico. Se a API cair antes de eu salvar no banco,
eu perdi esse registro, basicamente. Eu vou ter uma questão inconsistente em questão de dados, porque eu vou ter a entrada no cache, mas eu não tenho a mesma entrada no banco. No dia que o cache morrer ou o TTL for atingido, né, expirar aquela entrada, eu não vou ter a pessoa em lugar nenhum. Então esse é um caso bem ruim. E no mercado de trabalho a gente não costuma inserir ter esse tipo de problema, né? Eu teria enviado talvez para uma fila, e aí eu teria também adicionado algum mecanismo de retry para retentar, né, essa operação no banco. Inserir no cache antes de inserir no banco também tem sua problemática, mas era uma rinha, era uma disputa ali, ou um tipo de competição, e eu vi também outras pessoas sacrificando alguns pontos, principalmente essa persistência de dados, né, em favor de uma velocidade maior. Então eu acabei optando por isso também. Eu falei, eu vou ignorar isso, eu não vou lidar com isso. Tanto que se falhar também lá na GoRoutine, não tem o que fazer. Falhou, eu perdi a pessoa. E aí no final lá na execução do Gatling, outra coisa que o pessoal da Rinha fez foi contar no banco quantas pessoas tinham através daquele endpoint de contagem de pessoas. Então, se eu perdesse uma pessoa, ia ficar claro que eu não inseri todo mundo no banco. A minha segunda preocupação é sobre essa coisa de disparar a GoRoutine. Para cada pedido de inserção de pessoa, para cada pessoa nova, eu disparava uma nova GoRoutine. E quando a gente lida com programação concorrente, uma das premissas a gente não tem nenhuma garantia de quando essa GoRoutine vai rodar. Pode acontecer um cenário onde eu tenho várias GoRoutines tentando inserir ao mesmo tempo no banco. E para provar isso, eu usei a ferramenta de trace do Go para ter acesso a uma timeline do programa, e aqui em cima a gente consegue ver o número de GoRoutines através do tempo. Mas para o final do programa, quando a carga aumenta, tem um pico de GoRoutines. E o interessante é que em certo ponto temos 36 runnable GoRoutines e 3 running GoRoutines. O que isso quer dizer? Tem 3 GoRoutines rodando nesse exato momento, mas tem 36 prontas para serem rodadas e esperando uma vaga ali no número de cores. No meu computador, no computador que eu rodei esse programa, eu tinha 4 núcleos. Então o Go, ele faz uma gerência, o scheduler do Go faz uma gerência para conseguir rodar cada GoRoutine, né? Tem um limite ali baseado no número de cores. Se tem 36 runnable GoRoutines esperando uma vaga ali na CPU, isso quer dizer que não adianta eu ir disparando GoRoutine adoidado, porque eu sempre vou esbarrar nesse limite físico de número de núcleos na minha CPU. Isso é uma coisa. Outra coisa é que tem a parada do context switching. O que isso quer dizer? O Go tem uma implementação de scheduler, que é o subprograma ali responsável por definir qual GoRoutine vai estar executando agora e qual GoRoutine vai entrar no lugar dela e em que momento isso vai acontecer. Uma das decisões que ele pode fazer para tirar uma GoRoutine e entrar outra é baseado na própria operação que a GoRoutine faz. Então, vamos supor que eu tenho ali uma GoRoutine rodando que está inserindo no banco de dados, que é o nosso caso. Essa inserção depende de uma conexão de rede no banco. Ao invés do Go esperar essa resposta de rede, de repente ele vai pausar essa GoRoutine, então tirar ela da CPU, colocar outra. E aí, quando a resposta de rede acontecer, daqui a pouco ele vai e volta isso para a CPU. O problema aqui que eu quero desenhar é que quando ele tirou essa GoRoutine e colocou outra, essa segunda GoRoutine também ia fazer a mesma coisa, porque eu disparei várias de inserção. Então, o que essa segunda vai fazer? Vai ir para o banco, e aí ele vai perceber, opa, vou tirar essa também e colocar outra. Vou tirar essa e colocar outra. E aí eu tenho essas várias conexões com o banco abertas, né? Porque eu disparei várias GoRoutines ao mesmo tempo. E eu acabo criando esse problema de eu posso esbarrar no problema de limite de conexões. E eu também posso esbarrar no problema de performance, porque mudar de contexto tem um certo custo, que é menor em Go, mas ele ainda existe. Ainda mais se eu tiver num cenário aqui de teste de performance, onde eu vou escalar aumentar esse número de GoRoutines indefinidamente. Então, uma pergunta é o que eu posso fazer para limitar o número de GoRoutines ali lidando com o banco? E foi isso que eu fiz uma nova implementação. Eu usei um concurrent pattern chamado worker pool, que basicamente diz que eu vou ter um número de GoRoutines ou um número de workers esperando
por um certo trabalho. É um número fixo, então consigo definir ali, ó, eu vou ter 5 goal routines, eu vou ter 20 goal routines ou 50, mas é esse número fixo e esse número, essas goal routines vão ser responsáveis por escrever no banco. E aí lá na hora de eu, em vez de eu disparar uma goal routine nova, o que eu faço é enviar a pessoa, enviar o valor para uma channel. E aí esses workers estão esperando ou consumindo ou pegando dados, pegando valores dessa channel. Então, se a gente lê aqui esse create, essa função pequena, o que ela faz é inserir aqui no cache, eu falei que eu tinha duas entradas, uma com chave apelido e uma com chave ID, e depois disso ele só envia a pessoa para a channel de pessoas, né? E aí na main eu já tinha criado aqui um número fixo de workers, e esses workers também estão lendo da mesma channel. Esse worker usa uma estrutura do Go chamado forSelect para fazer o seguinte, é como se fosse um switch case. Ele vai tentar pegar um valor da channel. Se ele conseguir, né, se entrar nesse case, ele vai acumular essa pessoa numa slice, numa coleção aqui de pessoas. Por quê? Porque eu já vou aproveitar e não vou inserir uma pessoa só. Eu vou inserir um número de pessoas de uma vez só. Mas eu disse que tem esse case aqui, não é? Se eu não tiver nenhum valor aqui, eu tenho um outro case, que é o seguinte, ele usa um ticker aqui do Go, que é basicamente, a gente configura um tempo aqui, uma contagem de 4 segundos nesse caso, mas eu fui brincando com esse valor. Então eu vou tentar inserir no banco ou quando eu chego no número X de pessoas ou quando dá 4 segundos ou um tempo determinado aqui. Isso tudo foi configurável e aí eu conseguia brincar com esses parâmetros. Com essa implementação, depois de rodar, eu fui lá no Trace de novo e vi que eu já não tinha mais aquele tanto de goal routines em runnable state, né? Eu não tinha tantas goal routines esperando. Obviamente, isso ainda poderia acontecer, mas não por causa, né, do número de inserções no banco. O número de inserções em si não afetaria o número de goal routines rodando por causa, né, dessa operação. E olhando para a performance, ela melhorou muito. O P99 de todas as requests girava em torno de 19 milissegundos. Isso quer dizer que 99% das requisições ficava abaixo de 19 milissegundos. Isso é muito rápido. Eu estava feliz, eu já estava indo para cama, dormir, depois de ter ficado o dia inteiro fazendo isso, ao invés de fazer outras coisas muito importantes. Mas aí foi quando eu vi um tweet que dizia assim, o tweet da Rinha lá no Twitter, por acaso me segue lá, filho da nuvem. O tweet era: eu tô vendo que muita gente tá mandando bem aí, os tempos estão bons, e se a gente dobrasse a carga? E aí acabou meu sonho. Quando eles dobraram a carga e eu fui fazer rodar os testes de novo, a performance da API estava terrível de novo. E aí eu não consegui encontrar qualquer lugar gargalo, qual que era o problema. Então eu não tive muito tempo para olhar para isso de novo. E isso foi basicamente a minha experiência na Rinha, mas foi muito divertida, isso eu não posso negar. É importante dizer que para esse vídeo eu tive que escrever aqui o roteiro e encaixar as versões do software de uma forma que fizesse sentido aqui para contar uma história e você conseguisse entender as decisões, mas na realidade as coisas foram bem mais orgânicas e desorganizadas, apesar de orgânicas. Isso quer dizer que eu escrevia código e testava, mas aí eu esperava uma melhora de performance e aí eu desfazia porque piorava a performance. As coisas não estão, na realidade, não foram feitas exatamente nessa ordem que eu apresentei aqui no vídeo. Além disso, eu tive que brincar muito com configurações ali do Nginx e do Postgres também, com coisas que eu não fazia ideia de que existiam para conseguir ter uma escrita mais rápida na API em si. Mas foi muito divertido participar da Rinha, eu aprendi muitas coisas mesmo. Eu nem submeti a minha solução porque não era muito sobre o ranking, mas se você ficou curioso, tem um ranking de todas as implementações que se deram melhor, que foram mais performáticas, e um passarinho me disse que Go ficou ali no top 3. Então, se você dava uma olhada, eu vou deixar o link
para o repositório da rinha que tem todos os participantes, os resultados, né, as regras, se você quiser brincar com isso ainda, aqui embaixo. Me segue lá no Twitter, @filhodanuvem, porque na próxima rinha, se tiver uma próxima, você consegue me acompanhar, a gente troca ideia lá juntos. E eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal.